Hoje, terça-feira, ainda madrugada, deste dia 9 de junho de 2026, nós os saudamos com a bendita paz do Senhor. Amém. A paz de Deus, irmãos, graça e paz. Esta saudação que a Igreja de Deus, do Deus vivo, entende aqui na terra. Ela nos une, é a paz que o mundo não conhece, é a paz que vem do alto. Sejam bem-vindos a mais um momento da palavra. Somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig. Nós agradecemos a todos vós que têm orado por nós, Amém. têm nos abençoado todos os dias. E nós também temos orado pelos irmãos. Verdade. Nunca vamos esquecer de todos vós, ainda que a gente não conhece, mas a gente ora pela igreja, corpo de Cristo, aquela que aguarda o glorioso dia do arrebatamento. Muito grato também a Deus pela vida de todos que fazem parte desta família, Cristo em vós, esperança da glória. Se você ainda não é inscrito, faça logo a tua inscrição, também teus comentários, que são muito importantes para nós. E também compartilhe com outros estas mensagens. Amados irmãos, nós louvamos a Deus porque podemos estar aqui todos os dias. Amanhã, terça-feira, a Esther vai fazer uma cirurgia num dente. E ela pode ficar uns 2, 3 dias, talvez mais ou menos. A gente não sabe aqui, ausente daqui. Mas eu vou continuar aqui. É um dente do siso, né, Esther? Que ela vai fazer uma cirurgia e vai ficar, com certeza, alguns dias assim, em repouso, não é? Mas logo ela volta. Orem por ela, orem por mim também, orando uns pelos outros. Alguém perguntou, o que o senhor fez no olho, pastor, que está assim, marcado? Eu não sei, irmão, eu não sei o que foi. Eu creio que foi um vasinho sanguíneo, que houve um pequeno derrame ali. Já aconteceu outras vezes comigo, mas já está sarando, já está passando. Nós estamos bem, graças a Deus. Amém. Nós estamos indo. É claro, irmãos, que nós gememos aqui nesse mundo. Nós suspiramos, aguardando o glorioso e bendito dia do Senhor. Quero também, eu vi que os irmãos gostaram muito de ouvir um louvor aqui, mas não é sempre que eu vou postar louvores aqui por causa dos direitos autorais. Então, o YouTube tem normas e nós precisamos respeitar. Eu já fui chamado a atenção hoje porque aquele hino tem direitos autorais. Então, nós vamos levando assim, não é? A palavra do Senhor é de autoria dele. Essa ninguém pode mexer. Quem sabe um dia também alguém ouse querer proibir de que se fale dessa bendita palavra. Mas ainda nós temos toda a liberdade Amém. para fazer, ir e voltar, anunciar toda a palavra de Deus. Irmãos, falando em gemido da alma, o profeta Ezequiel, no capítulo 9, quando o Senhor, sempre através dos profetas, falando, avisando o povo, em todo o tempo, em todos os ciclos da história da humanidade, houve os homens que temiam ao Senhor. Sempre havia alguém que era marcado pelo Senhor. E com certeza esse alguém gemia, suspirava. Eu fico lembrando de um Enoque que andou com Deus e Deus o tomou para si.
com certeza ele suspirava, Verdade. ele gemia por causa da iniquidade que estava já naqueles dias imperando na terra. E aqui no capítulo 9 do profeta Ezequiel, versículo de número 4, diz assim: E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem, por causa de toda abominação, ou de todas as abominações que se cometem no meio dela. Eu creio, irmãos, que a Igreja de Cristo, essa que acabei de citar, falando quem é a Igreja de Cristo, essa que está membrada, igreja cuja cabeça é o próprio Senhor. Igreja que chamamos Igreja Corpo de Cristo, que aguarda aqui nesse meio aonde nós estamos vivendo, gemendo também. E o Senhor nos marcou, nós temos certeza disso. Eu, você, meu irmão, que crê nas promessas do Senhor, na presença real do Espírito Santo na vida da igreja, Aleluia. o selo da redenção, nós somos marcados, ainda que não são marcas visíveis, mas marcados pelo Espírito Santo. Lembro-me de Elias na caverna. Ele achou que era só ele que estava ali, sobrou só ele, fugindo, e lá estava ele. O Senhor chegou nele e disse: O que fazes aí, Elias? Ele olhou para o Senhor, eu não sei toda a conversa, mas o que está escrito a gente sabe. Elias disse para o Senhor: pergunta para mim o que eu estou fazendo aqui. Só eu sobrei, derrubaram todos os teus altares e só eu fiquei. E o Senhor disse para ele: Não, Elias, eu tenho uma reserva que marquei. Todos estão marcados, tem 7.000 em Israel marcado por mim, que não adoraram e nem beijaram Baal. Tem essa reserva, irmãos. Em todo tempo teve essa reserva, e são compostas de homens e mulheres de todas as idades, em todas as nações da terra, que gemem e suspiram por dias melhores. Eu sei que você, minha irmã e meu irmão, que tem luta e aflição, talvez dentro do teu lar, no lugar aonde você congrega, que não ouves mais aquela mensagem que te sacia a alma, mas o Senhor te marcou. Você tem uma marca, aleluia, na tua vida e nunca vai desaparecer. Não é verdade, Esther? Verdade. Muitas vezes, aqui no Novo Testamento está escrito que se nós obedecer à voz de Jesus, do Pai, nós somos filhos dele. Então, eu sempre digo, nós somos marcados com o DNA de Deus. E essa marca, só nós mesmos que podemos tirar, se nós pecar contra ele. Marca eterna. Uma marca eterna. Agora, ela sai se nós desobedecer a palavra de Deus. Mas tem uma coisa, nós ainda, a misericórdia do Senhor, dá-nos o direito de recorrer ao advogado, como disse João. Temos um advogado junto ao Pai, e ele nos perdoa, e a marca aparece de novo. Que Deus nos ajude, irmãos, que todos os dias possamos ouvir a palavra de Deus, guardar e estar marcados com o DNA de Deus. Você com certeza sabe o que é o gemido. É aquela expressão de dor, sem palavras, mas um gemido, um suspiro, é tirando para fora de ti, né? Sem palavras, sem agressividade, mas um suspiro da alma. Jesus suspirou profundamente depois da segunda multiplicação dos pães, está em Marcos, capítulo de número
de número 8, versículo de número 12. Quando os fariseus, no versículo 11 está escrito que os fariseus chegaram para tentar ele, depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Nunca alguém tinha visto isto na terra. Aconteceu um milagre extraordinário, nunca. Pois os fariseus chegaram para tentar Jesus, dizendo para ele, para nós crer que tu és o Filho de Deus, mostra-nos um milagre. Jesus suspirou profundamente e disse para eles, versículo 12, e suspirando profundamente no seu espírito, disse, por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, que a esta geração não se dará sinal algum. Eles queriam uma coisa que certamente Jesus disse, mas maior sinal do que eu já tenho feito, ele não falou nada. Ele suspirou profundamente no Espírito. Verdade. Às vezes, minha irmã e meu irmão, nós observamos coisas no nosso meio, na nossa casa, na família, em qualquer lugar aqui nessa terra, que dá vontade de gritar e sair falando e batendo, e enfim, mas o Espírito Santo que está dentro de ti, Aleluia. te dá e te diz uma coisa, só suspira, só geme, e se for necessário, chore também. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, já para nós encerrar esta palavra de hoje, ele fala em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 23, só vou ler esse versículo. Ele está falando aqui na ansiedade, ou seja, o desejo de sair daqui, suspirando e falando que toda a criação geme, que todos gemem. Parece que todos observam isso, mas tem alguém que observa com mais precisão, com mais graça, sabendo que isto é um sinal de Deus e nós vivemos no meio desta geração corrompida. Mais corrupção, irmãos, como está existindo hoje, corrupção que eu digo é o pecado mesmo, que destrói a alma do homem. Parece que nunca existiu na terra. Oh, Deus. Tanta rebelião, tanta agressividade contra o Senhor, contra o Espírito Santo. E Paulo fala no versículo 23 desse capítulo 8 de Romanos, dizendo assim, e não só ela, a natureza, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aleluia. A redenção do nosso corpo. Naquele corpo sofrido, nesse corpo sofrido, no teu, no nossa vida, que gememos, suspiramos profundamente, esperando o dia da nossa redenção. Eu conheço muitos irmãos que já dormem no Senhor, conheci, que suspiravam pelo céu, saudades do céu, coisas que parece que quase ninguém fala mais. O povo está se conformando com este mundo e achando que a glória futura da igreja, e parece que vai ser por aqui mesmo. Não é aqui, meu irmão. Esse corpo suspira pela glória eterna, e para entrar lá, este corpo vai passar pela transformação do mortal para o imortal, do corruptível para o incorruptível, porque carne e sangue não vão entrar lá. Lá é outra dimensão, é além de tudo, o lugar que Deus preparou para mim e para você, minha irmã. Fica firme, meu irmão, não desista em tempo algum, ainda que você venha gemer e suspirar.
o Senhor. Se tu fizer isso com sinceridade, aguardando no Senhor e com fé para agradar Ele, ter essa fé santíssima, Ele vai cuidar de ti até o fim. Confia Aleluia. na palavra, Aleluia. confia no Senhor. Ele não vai esquecer de nenhum de vós. No capítulo 10, versículo 20 de São Lucas, do Evangelho de Lucas, quando os 70 voltavam, Jesus olhou para eles e se alegrou no Espírito. Ele também se alegra no Espírito quando vê alguém voltando alegre, e disse para eles: eu vi o que vocês fizeram. Os demônios se submeteram à palavra, os enfermos foram curados, mas não se alegrem somente por isso. Alegrai-vos antes por vossos nomes estarem escritos no céu. Amém. Aí ele se alegrou no Espírito e disse: Senhor, eu te agradeço porque tu tens encoberto aí isso aos sábios e entendidos e tens revelado aos pequeninos. Aleluia. Fica firmado, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Oramos agora, querido Deus, nosso Pai, Sim, no nome Pai. santo de Jesus. Nós Sim, te agradecemos e te louvamos, Deus, por Sim, esse dia. Jesus. Pelos nossos gemidos, pelos nossos suspiros. Olha para os nossos Senhor, ajuda o irmãos, meu para irmão nós. e minha irmã. Quantos que agora estão orando comigo e dizendo: Senhor, eu não aguento mais a luta. Ajuda ele, Senhor. Marca ele no coração, na alma, para que ele não perca esta oportunidade única de encontrar-se contigo um dia, meu querido Deus. Guarda as famílias, Senhor, protege, liberta em nome de Jesus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Amém e amém. e amém. Amados Amém. irmãos, tenham um abençoado dia. Aleluia. Amanhã, querendo o Senhor, nós vamos estar aqui. Amém. Talvez vocês vão ficar uns 2, 3 dias sem ver a banada Esther aqui, mas logo ela volta, ela está bem. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Um abraço a todos. A igreja se abraça e se ama, mesmo que tenha que suspirar e gemer, mas ela é alegre, porque os nossos nomes estão escritos no céu. Aleluia. Até amanhã, na paz de Cristo Jesus. Aleluia.